Henrique, muito obrigado primeiramente por ter aceito meu convite, estar participando dessa live aqui hoje com a gente, para mostrar um pouquinho, né, da sua trajetória aí no mundo dos leilões. Conta pra galera quem que é o Henrique. Opa, vamos lá. Primeiro, obrigado aí, Fernando, pela oportunidade de estar participando aí, sentindo honrado com o convite, né? A gente nunca se acha no ponto, sempre acha que teria que melhorar, mas assim, me sinto honrado aí de ter sido convidado aí para participar aí da live aí contigo, tá? Falando de mim, eu sou engenheiro civil, engenheiro de formação, já tenho aí 30 anos aí de profissão como engenheiro, trabalhando em diversas áreas aí da engenharia civil, desde a área de saneamento, a área aí de projetos, construção, reformas. Ultimamente eu trabalho assim com a parte de perícia judicial, sou perito judicial, trabalho nessa área, né? Tenho uma especialização nessa área de perícia, uma especialização em avaliação e laudos periciais e também uma especialização em patologia das construções. Então, aí, os problemas de construção e coisas assim, a gente estuda e tenta decifrar e encontrar as soluções para esses problemas aí, né? Como é que eu vim parar nesse mundo dos leilões? Começou foi com a minha esposa, ela que começou a acompanhar a Smart Leilões aí no Instagram, né? Olhando e vendo, porque a gente sempre tem a intenção assim de buscar alguma alternativa assim de melhorar de renda de trabalho para fazer alguma coisa a mais, e ela começou a olhar essa questão de leilões. Vamos começar a olhar isso aqui, mas eu estava muito descrente assim, né? Eu estava mais pensando assim, não, vamos fazer trabalhar com construção, vamos construir uma coisa que eu domino, está aqui na região, né? Então, construir, vender é uma coisa que também dá retorno, já tinha feito isso, então estava mais focando nessa questão de começar a construir e vender. Mas aí ela insistiu, começou a mostrar, comecei a acompanhar ali algumas postagens junto com ela e falei, vamos dar uma olhada. Aí teve uma live, a gente entrou no curso no DZA, somos da turma 25, a gente entrou em junho, né, do ano passado, junho de 2024, na turma DZA. E começamos a fazer as aulas, a acompanhar, começar a estudar, ver as aulas e começar a entender um pouquinho sobre essas questões jurídicas dos leilões, a parte até de avaliação, até pensava, isso aí para mim está tranquilo, né? Porque trabalho com avaliações, faço avaliação judicial, faço avaliação para caixa, coisa assim, então isso está dominado, né? Agora, a outra parte aí quando a gente olha para o leilão, a gente começa a pegar uma matrícula cheia de penhora, cheia de pepino, a primeira coisa que a gente pensa, isso aí dá para. Não tem jeito, vou descartar, né? Até assim, na minha profissão, às vezes, o pessoal procura, estou comprando uma casa, assim, dá uma olhada lá para mim, como é que está a situação, assim, a gente faz uma inspeção, olha, às vezes dá uma olhada de documentação, assim, e para quem não tem domínio nessa área, você vai olhar assim, não, isso aí está tudo enroscado, isso aí você não vai conseguir desenrolar, você vai ter problema para resolver isso aí, né? Então é a mentalidade que a gente acaba criando, né? E a gente vem para dentro do DZA com essa mentalidade, né? Então, ali dentro do DZA, o que a gente começou? A estudar e começar a garimpar, né? Só que a garimpagem a gente vai naquela nossa zona de conforto, a região que a gente está. Eu estou aqui em Florianópolis, né? Então comecei a pesquisar imóveis aqui na região, Florianópolis, Palhoça, Tijucas, São José, que é a região aqui perto, né? Pensando vamos arrematar por aqui, tá tranquilo, faço Tudo facinho a de arrematar, na melhor região para arrematar do Brasil. Pois é. Depois que a gente descobre que não é, né? Mas começou assim. Aí o que acontece? Assim, entrei na turma DZA, fazendo as aulas ali, a gente começa a participar, começa a ver os imóveis, começa a estudar o imóvel, você começa a focar e levantar informações e corre atrás de matrícula, corre atrás de levantar dívidas, levantar o máximo de informações ali que tem para ter um mínimo de segurança para entrar, né? É o medo assim do iniciante, né?
E assim começou a vir a frustração, porque daí você gastava ali uma semana, às vezes, olhando um imóvel. Ah, o imóvel daqui a 20 dias. Você ficava se preparando, olhando aquele imóvel, levantando informações. Chegava no dia, entrava assim a definir, vou dar um lance até tanto. Ah, o preço estourava, subia e não tinha jeito de arrematar, né? E isso vai, você comecei a analisar, poxa, eu estou gastando aí tantas horas para analisar um imóvel, chega no dia do leilão, não consigo arrematar. Então, estou vendo que o negócio é meio furado aí, né? No final eu vou investir aí quantas horas para conseguir ter um imóvel, então às vezes não vale a pena, né? Já comecei a pensar de novo, vou voltar para o negócio de Das construção, perícias. né? Então, assim, foi meio frustrante. Por mais que a gente fizesse as aulas e comece a entender o conteúdo, começa a aprender, mas na prática não consegui evoluir. Tá? Então foi ali alguns meses ali tentando, até que meio que desanimei e já tinha até desistido aí, né, da ideia. Mas aí estava comecei a assistir uma live sua com o Renan, né, da mentoria dos tubarões. Aí começou a fazer algum sentido, né? Essa questão de quando você começou a falar, não, a gente tem que fazer análise expressa, gastar menos tempo na análise, né? Você não precisa ter toda a informação, começar a alavancar, ter ganho de escala, né? Porque também quando a gente está ali no começo, a gente começa a olhar imóveis, não vou pegar um imóvel de 500 mil, não vou botar todos os ovos numa Na cesta mesma só, cesta. vou botar picadinho, imóveis menores, e aí são imóveis que são mais concorridos, que tem mais disputa, a margem no final ia dar pequena, aí você começa a pensar, pô, estou gastando 30 horas para analisar um imóvel que vai me dar um lucro de 25, 30 mil, né, num popzinho assim, né? Então começa a pensar se valia a pena, né? Mas aí quando veio essa conversa de ganho de escala, análise expressa, aí começou a fazer, então, se for assim, começa a fazer mais sentido, né? Então aí pode ser que vale a pena. Se eu gastar menos tempo para analisar um imóvel e conseguir alavancar os resultados, aí vale a pena e começar então a repensar nisso, né? Porque a gente tem aqui como eu e minha esposa, o objetivo ela é funcionária pública, né? Então, um dos objetivos era conseguir, através de alguma alternativa, ela sair do Do trabalho. funcionalismo, né? Então, era fazer uma transição de carreira dela, e aí por isso que ela começou a olhar essa questão de leilões, né? Mas aí, como a gente já falou, vai ser, o resultado é difícil conseguir, não está dando, então não vai dar o retorno necessário para se alcançar esse objetivo, né? Aí, quando a gente começou a pensar na mentoria, acompanhei ali as lives e aí pensei, não, dessa forma eu acho que tem uma luz no fim do túnel. Então, se for por aí, eu acho que viabiliza, né, esse plano de se conseguir aí a transição dela, né, e depois até a minha, né. E aí eu acompanhei as lives ali, aí fiz a aplicação lá, o questionário, fiz a entrevista, né. Antes de eu mandar o questionário, até falei com o João Henrique, né? Falei, João, eu não, até agora não arrematei nada, não tem nenhuma arrematação, mas estou pensando em entrar na mentoria, o que tu acha, né? Dele falou, Henrique, de repente não é o momento, de repente você pensa mais um pouco, trabalha. Mas eu falei, vou arriscar, né? Aí arrisquei, mandei lá o questionário, fiz a entrevista, aí fui aprovado, né? E aí começa daí a fase daí de adaptação e de entendimento de todo o processo, né? E assim, a minha ideia, quando eu respondi até no questionário, era disponibilizar. Eu acho que eu consigo disponibilizar aí umas 15 horas por semana para me dedicar, né, para as aulas, para fazer garimpagem, para investir, né? Mas a coisa vai tomando uma proporção, vai ficando tão grande que a gente vai sendo absorvido, né, pela, por isso, né? A gente vai gostando, vai pegando gosto, o ambiente ali dentro vai favorecendo para isso, né? Então, o trabalho em grupo ali é uma coisa que ajuda muito também, porque antes ali na fase no DZA, às vezes entrava ali, selecionava um imóvel, daí tem aquela parte lá que marca para ver se tem match com alguém, né? Se mais algum interessado.
Aí fazia contato assim com a pessoa, você está olhando o imóvel tal, a pessoa, eu marquei lá, mas ainda não vi nada. O que você levantou de informação? Então toda vez era isso. Eu estava sempre assim com mais informação e o pessoal assim não acrescentava. Eu falei, pô, se for assim, então também não é uma parceria Que eu que, queira. que contribui, assim, né? Aham. Então não vai, se ficar só dessa forma não vai gerar o resultado, né? Então foi desestimulando, né? Mas aí depois ali dentro da mentoria, ali com o grupo de trabalho, a gente começa a ver um motivando o outro, o pessoal buscando, trazendo informação, a gente começa a gerar o compromisso, né? A parceria, o compromisso também com os outros. O pessoal está trazendo, aquilo já te estimula também a analisar, querer participar, querer olhar, opa, vou olhar, querer aprender o que os outros estão fazendo. Aí a gente vai começando a se envolver e vai sendo engolido, né? Tanto que assim, até eu estou num momento agora assim que tive que dar uma parada porque o meu trabalho pessoal estava já ficando atrasado, assim, bem comprometido, né? Vou ter que dar uma segurada e conseguir botar em dia também, né? Para não complicar. É legal você falar isso, porque o que que acontece? Ó, o Henrique falando. Eu não tinha feito a arrematação, eu já estava meio frustrado, apliquei e passei pela entrevista. Começa por aí. Qual que é o critério de entrar nos Tubarões? O critério é ter vontade. Eu quero fazer isso acontecer. Eu não estava acreditando, né? Passei por ali, já entendi a teoria, já entendi o conceito. Só preciso fazer isso agora acontecer. Então vem cá, você está com tempo? Beleza, eu tenho 15 horas semanais lá para me dedicar. Vamos embora, vem para cá. E aí eu lembro perfeitamente uma coisa que me grava, Henrique, eu até lembrei no comecinho. Falei, Henrique, eu tenho que fazer você enxergar as coisas de outro jeito. Porque o Henrique, gente, pela característica e pelo trabalho dele, né, como ele falou, eu procuro patologia de construção, ele é detalhista, ele vai buscar ali no ponto, e aí tudo era quadrado, né? E eu falava, não, Henrique, olha desse lado, olha desse. Não, esquece isso aí. Mas como isso aqui não importa? Não importa. Não, vamos nesse jeito. E a gente pegava ali, análise por análise, até esse crescimento natural, até a gente fazer o negócio acontecer, né, Henrique? Eu lembro que eu puxava bastante. Eu Falei, lembro que ó, você falou para mim, você analisa demais, você é muito analítico, analisa demais tudo. Mas, assim, eu acho que um processo natural, né? Uma insegurança inicial de você querer dominar, querer estar no controle da situação, assim, com as informações, né? E talvez uma mentalidade errada, né? De quanto mais informação, mais segurança, né? Mas aí aquela questão dos dos 80 a 80 a 20. 20, né? Com 20% da informação, você já tem 80%, né? Da confiança ou daquilo que precisa, né, da informação necessária, né, que é a regra de Pareto aí, né, aplicada na prática, né. Mas assim, ao mesmo tempo é difícil. Você começa a analisar assim, até pelo meu trabalho, por exemplo, como perito, né, você tem que investigar a fundo uma situação, tentar determinar a causa. Então você pega ali uma situação, começa a olhar, vou ver onde é que é esse imóvel. Aí você começa a investigar, começa a olhar, já começa a querer pegar detalhe e área do imóvel, a localização, que ano foi construído e então vai consumindo tempo, assim, tanto que no começo ali a gente ainda estava assim meio cético, pensando assim, pô, tô aqui, tô me envolvendo, mas assim, ainda tô gastando muito tempo para fazer uma análise de um imóvel, né, para fazer a garimpagem. Então a gente vai, acho que sendo moldado ali, né, pela velocidade que às vezes exige, né? Porque às vezes aparecia um imóvel, tem um imóvel hoje à tarde aqui para participar, né? Aí era aquele corre no grupo ali, né? Para levantar a informação, tentar ver o que era importante, né? E conseguir conciliar também, né? As visões diferentes, né? De como cada um olha para um imóvel, né? E a percepção que tem, então, mas assim, tudo vai contribuindo para um crescimento, né? Mas assim, para mim, o que eu vejo assim que ajudou muito foi a quebra desses limites, essas barreiras, né, mentais assim, né, de bloqueio. Só querer arrematar pertinho de casa aqui, onde você vai ter o controle, onde vai ter o domínio, né, tal, ou acha que vai ter o domínio, né, da situação, né, como é que eu vou fazer uma reforma à distância, né? Então, eu como engenheiro, é aquela coisa, não, tem que ir na obra, vou falar com o mestre de obra, vou falar com o pedreiro, vou olhar de perto o que ele está fazendo, vou dizer que está errado, o que ele tem que fazer. E agora pensar assim numa reforma
à distância é uma quebra de paradigma, né? De uma mudança de mentalidade que ainda tem, a gente está iniciando agora a primeira reforma, né? Então, Novo Hamburgo, né? Longe. não, essa é. Pra você ver, o último imóvel que a gente arrematou é o primeiro que a gente está começando a reformar, né? Que é no Rio de Janeiro, em Niterói. Então, é uma mudança realmente da forma de pensar, a forma de como olhar a situação, né? E como se superar nesses bloqueios, assim, né? De arrematar em grupo, assim, também, né? Você fica naquela... eu lembro que lá nas primeiras tentativas de arremate cotizados lá no DZA era uma insegurança, né? Como é que vão fazer? Vamos fazer um contrato aqui? Ah, mas vai ficar no nome de quem? Não, vamos botar no nome de todo mundo a matrícula para ter segurança para todo mundo, né? E depois você vai, já aqui na mentoria, vai pegando essa confiança e hoje, assim, a maioria dos imóveis não nem está meu nome na matrícula, né? Eu tô ali cotizando, mas não entra meu nome. E o próprio time, né? O time sensacional. O Fernando tá no exterior. Aí o É, Daniel, né, de Campinas. Até vai fugir aqui o nome de todo mundo. A Denise, uma senhora da garimpeira, Alessandra Calegari. Então, um baita de um Alessandra, time, né? Então vai. capitão O Vitor, capitão Vitor. agora. E é legal, um exemplo também, é aquela casa que a gente ia pegar no Rio. Do nada chega lá a Denise com a casa. Gente, olha essa casa aqui. Não tinha, gente, não tinha uma foto de casa, não tinha nada, a gente só tinha a matrícula, leilão do TRT. E aí o pessoal, nossa, mas é uma casa muito grande, muito cara. Eu falei, que isso, gente, até 1 milhão nessa daí, não precisa nem ver, vamos pegar. E a gente foi lá, e aí melou, o tal do Vanderlei melou o nosso Melou a negócio gente. lá. Vamos ter que arrematar ela de novo agora. Ô, dureza, viu? Não, se Deus quiser, a gente arremata de novo aí, estamos de olho aí, né? Mas assim, Não, até pela praticidade, né? Quem é que se cadastrou? Quem que tá cadastrado lá? Pega lá, pronto, a gente dá um jeito aqui. e foi E assim, para nós aí do grupo, foi tão alucinante assim a coisa, que a gente estava ali discutindo, mas é muito caro, a gente estava pensando em imóveis menores, coisa assim, a gente não vai ter, quem é que vai ter receita aí para poder cobrir esse investimento, coisa assim, e aí, vamos falar com o Fernando lá, né? Daí, ô Fernando, o que que tu acha? Daí você entrou falando, quem aqui tem crédito? Eu tenho. Aí, quem aqui tá, qual a disponibilidade de cada um? Eu tenho tanto, eu tenho tanto. Então, pessoal, que tem aí, vamos dar o lance, vamos fechar, eu entro com tanto e eu sei que foi assim, eu lembro que eu tava em viagem dirigindo e aí no celular tentando acompanhar ali as conversas com o grupo ali, né? Então foi um dia bem, bem alucinante, assim, né? Bem, e de muito aprendizado, assim, né? Porque a gente olhar uma coisa que a gente estava bloqueado ali como grupo também, de arrematar um imóvel daquele porte, e assim, com a sua direção ali, você falando assim, vamos fazer assim, 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 parece que ficou tudo tão, tão de claro. repente, que estava tão complicado, ficou tão simples assim, né? Parece que abriu uma barreira, e eu lembro ainda que eu estava questionando assim, mas a gente não conseguiu, acho que a Denise pediu para alguém lá no imóvel, né? Pô, mas o cara não tirou uma foto para a gente poder ver o imóvel, né? Como é que tá? Aí você fala, mas para que a gente precisa ver, né? Vamos arrematar, depois que a gente entrar, a gente vai ver, né? Então é uma quebra de barreira, né? Assim, você pensar, arrematar um imóvel que a gente não viu nenhuma foto sequer, é realmente uma E, transformação, assim, né? até 1 milhão à vista a gente paga nesse negócio aí, ué. Pois é. Não, aquele É, dia foi. Eu lembro que passava mensagem para minha esposa, estamos pensando em fazer isso, 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 né? Assim, tudo por telefone. Então foi bem, bem dinâmico, assim, né? Foi uma experiência assim que depois até despertou. Hoje a gente já consegue olhar com mais naturalidade para um imóvel nessa condição, nesse porte, assim, pensar, não, dá para ir, dá para fazer isso. A gente lembra que a gente conversou aquela vez a estratégia, vamos arrematar e depois a gente refinancia o imóvel, né? Que era uma das estratégias que a gente tinha traçado para aquele imóvel, né? E pena que não deu certo, porque ia dar ainda, a gente ainda vai ainda, pegar vai ele. dar, vai dar, vai dar. E, ô Henrique, conta um pouquinho pra galera então. Aí você entrou na mentoria dos tubarões, já vai fazer o quê? 7 meses, né? E Isso, entrou eu ali, entrei na turma 4 que foi em novembro, né? Então já novembro, estamos no sétimo, oitavo sétimo mês mês. aí. E de lá pra cá foram quantas arrematações? São
foram 9, na verdade foram 10, mais uma daquelas que o banco não aceitou pelo valor mínimo lá. Teve essa de Campo Grande aí que depois o juiz voltou atrás. E teve uma que a gente arrematou em um apartamento da Caixa. E depois o juiz deu uma decisão favorável lá ao mutuário, né? E a gente depois resolveu então pedir a devolução. Até a gente estava com o imóvel já no nosso nome ali, né? Na matrícula tinha saído tudo, mas a gente achou que ia dar uma briga para fazer a desocupação, então a gente achou melhor voltar atrás e pegar o dinheiro de volta e investir em outro que ficar brigando, porque provavelmente ia esperar um tempo longo ali, né? Para se chegar na posse do imóvel, né? Então restaram 7 imóveis. Então, nesses 7 meses aí são 7 imóveis arrematados aí, Arrematados. né? E olha Todos só, cotizados. para começar, né? Tipo, do zero, nenhuma arrematação, aí 7 para judicial, extrajudicial, com enrosco de desocupação lá com liminar do juiz federal. Que beleza, olha só que transformação, né? Foi para navegar já para águas profundas mesmo. É. Eu acho assim que é a segurança que passa dentro da mentoria que permite esse crescimento, assim, né? Eu acho que a gente, como grupo ali, a gente tem as nossas inseguranças, mas o fato de saber que qualquer pepino ali a gente pode buscar um apoio seu, do Renan, do Pierre, né? Dos capitães ali dos times ali, né? Então a gente se sente seguro, né? De poder arriscar também, né? De pensar um pouco fora da caixinha também, né? Porque vai quebrando ali esse modelo que a gente traz, né? O modelo mental de olhar a situação e conseguir ver outras oportunidades, ver formas diferentes que você pode atuar, formas diferentes que você pode ver uma situação e ver uma saída, né? Porque às vezes você olha para uma matrícula, até a gente pegou uma matrícula um dia para olhar ali, tem 20 e tantas penhoras na matrícula, né? Aí a gente já consegue com segurança olhar, não, isso aqui a gente tira, isso aqui dá para tirar, isso aqui tira, isso aqui tira. No final dava para considerar uma matrícula até que limpa, assim, né? Apesar de 20 penhoras, né? Mas tudo porque a gente foi aprendendo os macetes, né? As formas de como enfrentar, como analisar, né? A cada Pois, situação, né? E pois, ainda tem muito para aprender, acho que ainda está engatinhando aí, né? mas Nesse assim, mundo. eu acho que esse é um ponto crucial, sabe? Que muita gente fala na internet e acho que muita gente foca com relação a isso. Ah, mas quanto é que você teve de retorno financeiro, de ganho real de dinheiro? Isso aí eu acho que é bem consequência, depois a gente até pode entrar nessa seara, mas o crescimento, né, o ganho maior que a gente tem, que a gente proporciona, que é o que eu busco aqui para todos os tubarões, é exatamente isso que você falou. É a curva de aprendizado muito grande. Né? Então, Sim. a gente vai passando por experiências, vivenciando, e eu falo uma coisa com relação aos leilões: você pode ler qualquer livro, você pode assistir quanto conteúdo você quiser. Se não fizer, não tem a mesma coisa, não funciona do mesmo jeito, né? Tem que fazer. Não, a prática, né? Assim, a prática, eu acho que traz o conhecimento, porque por mais assim que a gente faça a aula ali, acompanhe, leia o manual da Smart, estude ali, na hora que você pega um pepino ali, uma situação que você tem que olhar e ver que saída você vai dar, é ali que vai, eu acho que, construindo o conhecimento, vai sedimentando ali o conhecimento, né, naquela área ali, né? E como você sempre fala, assim, cada situação é uma diferente, né? Então não tem limite para o aprender, né? Vai ter que estar sempre aprendendo, sempre a gente vai usando as experiências daquilo que já passou em alguns que são similares, mas ainda assim são situações diferentes, assim, né? E como eu falei também, assim, para mim, por mais que eu tenha um conhecimento técnico nessa área de avaliações, mas, assim, chegar e pegar um imóvel, olhar um imóvel lá por exemplo, numa cidade lá no interior, no Nordeste, você conseguir precificar rapidamente, não tem um conhecimento teórico, assim, que vá ser determinante ali. Ajuda, eu vejo que ajuda alguns conceitos que eu tenho dessa parte de avaliação, de engenharia econômica, mas a forma de como fazer uma análise rápida, conseguir olhar
esse imóvel aqui não vai chegar no patamar de tanto, não dá para investir além disso. Então, isso tudo é só realmente aí dentro do jogo para conseguir aprender, né? Não, não Não, tem outra forma, senão na prática ali, né? Como é que o pessoal fala? Moldado ali no fogo, ali na fogueira, né? não tem jeito. Eu costumo falar, tragam, gente, vamos garimpar, vamos debater, porque é isso que vai fazer a gente crescer. O tal do arrematação é só consequência. Mas falando nela, na consequência, né, Henrique? Então, nesse período aí de 7 meses, 7 arrematações. E aí? Superou suas expectativas a questão do resultado? Não, superou. Até a gente se surpreende, né? Porque a gente começou ali no começo, no grupo, a gente definiu alguns limites ali no primeiro mês, segundo mês, e a gente meio que colocou, a nossa meta vamos pegar um imóvel por mês, né? Até foi o Fernando que falou, a minha meta é um por mês, né? Aí a gente começou a brincar, tá chegando o final do mês e nada, né? E ansiedade batendo, assim, né? Na porta, a gente ansioso ali, pô, a gente vendo outros grupos, o grupo tal arrematou, outro arrematou, e a gente nada, e nada, e nada, né? Mas, assim, de repente, naturalmente começou a vir. Foi um que a gente arrematou o primeiro ali, que é esse apartamento, que a gente estava em 7 até no grupo, então cota pequenininha para cada um. Aí depois, no mês seguinte, a gente pegou outro, daí eu já falei, opa, tá dando um por mês, Fernando, né? E aí foi indo, né? E hoje tá na média, 7 aí por mês, assim, né? 7 no total, um por mês. E, e assim, aí a gente fica surpreso que a gente começa a arrematar e não vai assim, analisando assim, né? Quanto é que já deu de lucro? Assim, a gente tem uma estimativa, mas eu, pelo menos, assim, não tinha ainda parado para fazer as contas, né? E aí, assim, eu tinha feito uma reserva de valor, pensando assim, vou entrar, tem uma reserva aqui que eu vou investir em imóveis, e a outra parte a gente deixa para nossa garantia financeira aqui, para emergências ou para nossa reserva financeira, né? E aí foi indo assim, eu estava assim com aquela ideia, pô, acho que a minha reserva já está, a que eu tinha reservado para leilão já tá queimando, né? Já está indo. Eu falei, eu tenho que começar a fazer umas contas para ver o que já foi. Aí eu fui resolver botar numa planilha assim para ver, né, o que já tinha. Até para mim também, porque tem alguns imóveis que a gente arrematou financiado. Aí eu pensei, pô, então aqui eu não posso considerar o valor do arremate, eu vou ter que ver o que eu vou investir nesse imóvel até ele ficar pronto para venda, para ver o que vai sobrando para investir em outros, né? Aí montei uma planilha e, para surpresa, fui ver assim, foi naquele dia eu tinha arrematado um imóvel, aí eu lancei e falei, hoje aqui com 6 meses a gente bateu 1 milhão eu alcancei, né, na minha cota, né, 1 milhão de imóvel aqui em patrimônio, né? Aí até coloquei lá no grupo, aí o Fernando assim, pô, será que eu já cheguei nisso? Eu falei, claro que sim, nós estamos juntos no grupo, então se Foi eu cheguei, você exatamente. chegou também, né? Chamou muita atenção isso daí. Poxa, mas você já bateu 1 milhão? Caramba, ué, você também, ué. É impressionante que se a gente não para assim para começar também a fazer essas análises, às vezes pode até desanimar, assim, você começa a olhar, pô, estamos com imóvel, não vendemos nenhum até agora. Mas aí quando você começa a olhar para o outro lado e ver, não, mas olha só, a gente investiu tanto, já tem esse valor aí de patrimônio acumulado, assim, né? A gente não fez nenhuma venda, porque como a gente iniciou aí no primeiro imóvel aí que está na nossa pauta foi de janeiro, então a gente está ainda nos processos aí de posse, de iniciando reforma, para depois colocar para vender, né? Mas já tem essa projeção aí, que são projeções até que a gente fez assim mais conservadoras, né? Que pode Então, melhorar muito. A gente pode sempre fala, a melhorar gente tem. ainda esse percentual, assim, né? É, E assim, se for analisar, assim, ó, para ter ideia em termos de número, o valor que até o momento eu aportei foram de 320 mil reais. Então, em 320 mil já transformou em 1 milhão e 200 de de, retorno, de patrimônio, né? de Claro que ainda vou ter que perspectiva. investir mais assim nas reformas, então a previsão é investir nesses imóveis aí 520 mil. Então ainda é um investimento assim perto do que aconteceu, mais do que dobrou então em termos de vai dobrar, né, em termos de patrimônio, né?
Vai, porque é isso que a gente fala com relação à questão da escala. A gente bate ali na tecla o tempo inteiro, fala para o pessoal. Você vai fazendo uma carteira, então você tem um à vista, um parcelado, outro à vista, outro financiado. Depois você vai colocando a questão das reformas, você vai preparando. E quando você arremata, gente, se é proprietário de um imóvel, você abre um leque de possibilidades para ele. Né? Ah, mas você não tem lucro ainda, não voltou dinheiro no bolso. A gente não trabalha com dinheiro, não é a aplicação financeira que você deixa ali. Mas assim, vamos pensar que demore, ainda que demorasse 2 anos, o que é improvável, né? Que demorasse 2 anos para voltar tudo. Eu teria mais de 100% de retorno do investimento, né? Que É, ainda não sim. foi feito de inicial, não foi uma coisa que eu coloquei ali e está ali. Eu vou colocando picado durante o tempo. É, porque tem assim, a parte disso que vai ser ainda vai entrar no gradual aí nas reformas aí que vai ter, documentações aí para frente, né? E assim, em cima disso ali, você vai ver que, pelo cálculo que eu fiz aqui, dá 130% De de, ROI. de, de rentabilidade ali, né? Em cima do que se investe, né? Claro que depois tem o lucro líquido, vamos dizer, no final, porque vai pagar imposto de renda, vai pagar uma comissão para um vendedor, então, mas isso ali já vai sair do bolso de quem está comprando o imóvel, né? Então não está saindo do nosso bolso, né? É Mas isso, em gente. média o ROI no final de todas essas operações aí que a gente tem está dando 55%, né? Então, com essa perspectiva ainda de na venda conseguir ainda melhorar, por exemplo, nas reformas, talvez conseguir gastar menos, porque é aquilo que eu falei, o cálculo é sempre a gente tenta fazer um pouco mais conservador, né? Gastando um pouquinho mais na reforma e vendendo um pouquinho abaixo ali, né? Para ter uma liquidez na venda, mas pode acontecer a perspectiva é de vender até acima disso, né? Sensacional o resultado, Então, Henrique. Sensacional. a gente se surpreende. E assim, ó, aí outra mudança de mentalidade. Aí eu lembro que nesse dia a gente conversando disso, né? Falei, agora já estou entrando na minha faixa ali na reserva pessoal, né? Entrando na reserva de emergência, né? Aí tu veio e falou assim, mas para que reserva de emergência, né? Você está tendo um patrimônio, a hora que você precisar de dinheiro, você vende uma cota de um imóvel, coisa assim, né? Então é um outro paradigma que ainda não quebrei ainda, mas já está assim rodando na cabeça, assim, esse pensamento, assim, né? A gente já começa a pensar, vou vender o carro, vou financiar um carro e pegar dinheiro e botar em leilão. Você começa já a visualizar algumas outras formas, né, É porque a gente aprende a fazer dinheiro, porque aprender leilão, fazer leilão é exatamente isso, é aprender a fazer dinheiro. A gente começa a ficar realmente, olha, eu vou fazer, eu não tenho mais medo de assumir isso, de fazer aquilo, né? Aí vem o Daniel lá no time também. Ô, gente, eu não queria ter que vender o meu sandeiro, saca? Eu gosto tanto do meu sandeiro, eu vou ter que vender o meu sandeiro. é, mas é a mudança de pensamento, assim, né? E a gente perceber que dá o resultado, né? Então a gente entra, e eu pelo menos sempre sou muito cético às vezes nessas questões, gosto de analisar, pegar detalhe, mais informação, sempre desconfiado assim, né, até quando a gente fala com alguém, tô fazendo leilão assim, tô fazendo isso, o pessoal, isso aí é furada, é não sei o quê. Aí fala, não, mas a gente tem um grupo lá, a gente faz junto, faz em cota. Não, isso aí é pirâmide, isso aí. Não tem jeito. A gente fala, e a gente que vive nesse universo dos leilões, a gente está numa bolha. E a galera ainda fala: tá saturado, todos os leilões explodem, tem muita gente, mas a gente só respira e vive isso, então a gente vê só isso. Aí quando você sai, você vai no aniversário, no churrasco, que você encontra todo mundo na cidade, ninguém sabe que é leilão. O que você É, faz? Leilão. Como assim? Então a gente é uma fatia do mercado muito pequena. O pessoal não sim. entende. É até Não, difícil de conversar. é uma mudança de mentalidade, assim como eu falei. Eu antes pensava em leilão, já pensava, vou ter que fazer reforma. Eu trabalhava tinha uma empresa de reforma que deu ruim. Aí você pensa, vou ter que lidar com reforma De não vale a novo? pena, né? Aí eu lembro até que um dia você falou numa live assim, eu não gosto de engenheiro, que engenheiro pensa demais. Aí eu falei, pois é, Fernando, eu entrei na questão de leilão, agora eu tô vendo que vou ter que voltar a fazer reforma, né? Mas Eu, aí eu, é uma outra forma de olhar, né, de como fazer a reforma, né? Tive aula aí com o João esses dias atrás, aí, reformas lucrativas, né? Então,
é pensar diferente, assim, né? Não é aquela questão de, não é querer fazer uma coisa mal feita, mas também não é fazer uma reforma que não vai te dar um retorno, assim, né? Que não vale a pena fazer, né? É uma reforma pensada, estratégica, né, pro negócio, né? Exatamente, porque a gente fala, nós como arrematante, nós não vamos ficar aí sabendo como é que funciona fazer uma parede, pintar uma parede, qual que tipo de porta que é melhor. Não, nosso negócio simplesmente ali é o cálculo financeiro. Olha, paguei tanto, vou vender por tanto, eu tenho que gastar tanto na reforma. Eu vou fazer o máximo possível com esse valor aqui. E a gente É, consegue. Então pois muda, é. né, o contexto. E assim, por exemplo, eu venho de um contexto assim, que você vai trabalhar numa reforma, você tem uma ideia de custo, por exemplo, um cliente que eu estou reformando, assim, você tem uma ideia, tá investindo tanto, tá fazendo, você pensa, pô, reforma é uma coisa cara. Mas aí você começa a olhar assim no grupo, assim, trocando ideias com as pessoas que já fizeram reformas. O cara mostra a foto e, pô, eu fiz essa reforma aqui, gastei 15 mil. Eu falei, como assim? Você fica impressionado toda vez que a transformação que acontece num imóvel com um investimento assim racional e que dá um resultado assim, né? Que uma coisa bem feita que vai agrega valor no imóvel e dá um up até no valor do imóvel assim, né? Até a gente estava numa arrematação que a gente fez agora segunda-feira conversando sobre isso. Vamos gastar 100 mil, vamos gastar 140, vamos gastar 80, né? Aí eu falei assim, não, ó, a gente vai arrematar, depois a gente vai ver qual é o potencial do imóvel, né? Se, pra gente ver quanto que a gente vai botar para ver quanto que vai tirar. Não adianta botar 100 para aumentar 100 mil no valor do imóvel, não vale a pena, né? Aí até o João falou, ó, a minha métrica e a do Fernando é 1 para 3 no mínimo, né? Nossa, sensacional, Henrique. Alguma vez, antes de entrar nos tubarões, você já se imaginou como engenheiro falar uma frase dessa? Depois a gente vê quanto vai custar a reforma. Pois é. Não, é bem isso. Ou que nem você fala, depois a gente vai ver quanto é que vende, né? Hoje mesmo eu postei, eu fui dar uma olhadinha na casa que a gente arrematou aqui na cidade. Dificilmente estou conseguindo arrematar mais aqui perto, mas pegamos uma casa no Vila Branca. E aí a gente trocou, reformou a casa inteira, trocou o piso inteiro dela. E aí pegamos um porcelanato lá 74, porcelanato não, cerâmica retificada. 74 por 74, 21,90 o metro quadrado. Aí você olha o negócio, tá perfeito, parece aqueles pisos caros pra caramba, dá aquela sensação de casa cara. E é uma casa cara. Mas aí Aham. o pessoal depois pergunta, mas como assim você gastou só isso? Ué, É que é totalmente diferente, né? Quando a gente vai fazer uma reforma para a gente ou para um cliente, né? É sempre aquilo que o cliente, não, já que eu estou fazendo, vou colocar isso, vou botar, vai personalizando demais, né? A reforma e às vezes não agrega, né? Aí você tem esses imóveis, às vezes, que a gente vê aí com valor altíssimo, mas assim, porque gastou demais, né? Mas não recupera aquele valor, né? Tem várias pessoas que constroem uma casa, mas gastou 1 milhão e a casa vale 800, né? exato. Aí você Porque, fica com o negócio empatado lá, troca a figurinha, só tem trabalho. é, então, assim, e assim, outra coisa é as amizades ali, né? A gente conversa ali como se fossem pessoas, amigos de longa data, assim, né? De contato ali, né? A confiança de estar fazendo a coisa junto, assim, e pessoas que a gente nunca se encontrou pessoalmente, assim, né? Nunca não conhece pessoalmente, mas cria uma confiança pela atmosfera ali, pela participação, pelo envolvimento ali de cada um, né? Então, a gente vai se conhecendo, vai sabendo já o que cada um, conforme cada um pensa já, então é uma coisa impressionante, assim, né? O que o ambiente proporciona, né? Para esse crescimento, a motivação, né? Que cria para você também correr atrás, que eu acho que sozinho é impossível chegar num resultado desse, assim, num prazo tão curto. Até pode chegar, mas assim, eu acho que a caminhada sozinha demora muito mais, né, do que em grupo ali. O crescimento ali é exponencial, né? Uma curva de crescimento, que você falou, que é acelerada, né? Não, é E, sensacional porque a gente vai, cria esse relacionamento que quando a gente está um pouco para baixo, alguém vai lá e tum. E daqui a pouco você vai garimpo, vamos supor, eu faço, coloco, 15, 20 imóveis no funil. E aí dá tudo descarte.
Aí vai o cara coloca um, pô, o dele é bom, nós vamos lá e arremata o dele. Então, É, poxa, faz uma situação tão diferente, é exatamente isso, sinergia, é o que acontece ali, né? Então, um errou aqui, o outro não, tá tudo bem, vamos para cá, tá todo mundo junto, nós estamos fazendo as coisas aqui, várias cabeças pensando junto, com apoio, com segurança, uma rede de proteção ali, que é isso mesmo, é pegar na mão e vamos embora fazer resultado, né? Que é, na verdade é consequência, só isso. e cheio de exemplos positivos, né? Porque todo dia no grupo tem uma notícia, tem uma história de alguém contando que arrematou, que conseguiu, que vendeu, que fez alguma coisa. Então são histórias ali de sucesso que vai motivando, né? Vai criando uma vontade de fazer também, né? Então, A- e até em situações difíceis. O cara tá passando um pepino lá, vamos Vamos pensar embora. junto, vamos ver uma solução, vamos aprender juntos. Então, na dificuldade e na, e na alegria a gente está aprendendo ali, né, com o grupo, né? Cada, cada situação ali gera um aprendizado. A gente tem, né, a questão dos hot seats, ali leva, olha, arrematamos essa casa, o que que vocês acham de fazer o que aqui? Vamos pensar junto, vamos dar ideia. Eu acho que isso é sensacional, não tem E, por jeito. exemplo, a gente arrematou essa casa agora em Niterói. E aí a gente arrematou, eu tinha uma corretora que eu estava conversando, eu falei, dá uma passada lá para ver como é que tá a casa. Ela passou de noite assim, a casa tá abandonada aqui, tá fechada. Aí eu falei, vamos tomar posse então, né? E aí como é que vamos fazer, né? Aí perguntei ali no grupo, tem alguém do Rio de Janeiro? Aí indicaram o Gabriel, né? Aí já falei com ele, aí o Gabriel foi lá com o chaveiro, abriu, foi lá, levou alguém para fazer orçamento de reforma. Então tem essa troca também de, de ajuda, assim, dentro da comunidade, né? Que também é super importante isso, assim, né? Como é que a gente ia conseguir estar fazendo uma coisa à distância e tendo, assim, alguém que, apesar de a gente não conhecer pessoalmente, mas já tem um nível de confiança, né, tão grande, assim, que conversa, fala, e vai lá, faz, e não tem custo, e fala, isso aí não tem custo, a hora que eu precisar de uma ajuda tua, você me ajuda aí no sul, então, e é realmente assim. Lá em Fortaleza também tinha, precisando lá tomar posse de um imóvel lá, teve um tubarão ali, o Zé, foi lá, olhou, foi lá, conversou com o cara, trouxe informação, então você vê que tem essa troca de ajuda, assim, a comunidade unida, um querendo ajudar o outro, né? E isso, então, é muito importante, é muito edificante, assim, né? Você saber que as pessoas estão tão comprometidas e que não tem ninguém querendo passar a perna em ninguém, que é realmente, assim, objetivos comuns, apesar de cada grupo, às vezes, estar no seu imóvel, mas conjuntamente tem essa união, tem essa cumplicidade, né, de objetivos, né? Então isso é muito motivador. Isso também é uma coisa que é um resultado importante ali, né? Laços de amizade. Que, por exemplo, a gente foi lá no Experience lá em BH, não conhecia ninguém. Mas cheguei lá, já encontrei pessoal que era do grupo, e já vai conversando e parece que são pessoas que a gente já conhece há tempo, assim, né? Então tudo assim por essa interação, assim, e por esse propósito comum, né? Nem me fale do Experience lá. Fui conhecer o Henrique pessoalmente lá, tem quase 2 metros de altura. Eu falei, que isso? Pois é. Se fosse, você nem ia reconhecer, né? Se fosse, se eu não chegasse, eu falei, eu sou o Henrique, né? Ai, 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 mas muito bom. A E ideia da. até um outro exemplo, assim, para você ver de ajuda, assim, né? Até aquilo que você comentou lá, que um dia eu te liguei lá, tô precisando de ajuda aqui num negócio pessoal aqui, né? De familiar aqui, né? De imóvel. Então aí você deu toda uma orientação ali, ajudou, a gente colocou em parte, em prática, tá indo nesse caminho, né? Ainda não Tá foi indo porque lá. Bom, é um negócio travado ali, né? Mas vai dar certo também, né? Vai dar. é isso. Eu acho que a mentoria dos tubarões ela só funciona por causa de vocês, né? Por causa das pessoas, por causa da doação, da disponibilidade de todo mundo. Eu acho que é isso que faz acontecer. Né? Tem os times aqui, como você falou, você tem o seu time ali, tem os outros, todo mundo flutua. Eu estou em todos os times, né? Ali apoiando todo mundo o tempo inteiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por quê? Porque é isso, é pegar na mão, é a gente se doar. Eu acho que não poderia ser diferente, não teria os mesmos resultados se fosse diferente disso. Acho que é muito Sim, legal. sim.
Com certeza. E assim, tu não sei como é que tu consegue, mas tu é onipresente ali em todos os. E quando a gente menos pensa ali, de repente vem o Fernando e fala, comenta alguma coisa. Ah, não vai por aí, olha isso aqui. A gente pensa que tá ali numa conversa privada do grupo e o Fernando tá de olho lá, né? Daqui a pouco aparece lá, ó, tô vendo, hein? É, não, mas Mas é isso que traz essa segurança, assim. Até acho que no começo, ali nos primeiros meses, a gente acionava, ah, vamos falar com o Fernando. Qualquer coisinha, vamos falar com o Fernando, vamos falar com o Fernando, né? Hoje a gente consegue já caminhar ali no grupo, ali ter as discussões, e aí nos caldos ali mais grosso, aí a gente recorre ali, né, pra é, ti, agora, pro Renan, né? agora vocês já estão mais independentes. É, mas ainda assim tem muito a aprender, né? Muita coisa ainda para dominar, para entender, né? Eu acho que é um crescimento contínuo, né? E assim, e a gente vê o esforço também de vocês, da mentoria, né? O Renan, você, de estar criando sempre suporte novo, né? Coisas novas para estar desenvolvendo a comunidade, né? Então isso também traz uma segurança, traz assim um conforto de saber assim que não é uma máquina que vocês têm de querer arrecadar dinheiro, né? É realmente o desejo de querer fazer diferente, né? De querer ajudar as pessoas a mudar de vida, né? Então isso realmente é muito gratificante, entendeu? E isso contagia. E aí a gente tem também vontade de fazer a mesma coisa. Se alguém procura pedindo alguma ajuda, a gente vai querer ajudar também, porque a gente tem visto esse exemplo na prática de vocês, assim, né? Então essa doação, essa dedicação, esse empenho de estar criando ferramentas novas, estar criando situações novas ali dentro da mentoria, né? Que nem o pessoal mais antigo comentar, na nossa época não tinha isso, né? As primeiras turmas, né? Mas é uma evolução e a gente vê que é realmente assim um desejo de desenvolvimento contínuo, né, de aprimoramento contínuo também da comunidade, né, e por isso com certeza que é a maior comunidade aí do Brasil, é o que tem o melhor suporte aí com certeza é a da Smart aí, da mentoria, né. Então assim, Mara... quem não entrou aí, que está assistindo aí, ó, vale a pena. É, total retorno vale a pena, aprendizado vale a pena, os relacionamentos que se criam, os vínculos, né, o network, isso é tremendo também, né? Então são pessoas aí que com certeza a gente vai estar por muitos anos aí junto, trabalhando e alcançando resultados aí, né? É isso aí, é um lugar para pertencer. É muito bom fazer parte. Eu vou Com falar. certeza. Que nem a Lili sempre fala, é muito caro ficar fora, né? É muito caro ficar fora, né, da comunidade, né? E realmente né? Porque não se alcança esses resultados, você não alcança esse nível de conhecimento e de experiência, né? Porque não é só a tua experiência, é a experiência de todo mundo sendo compartilhada, né? Sendo distribuída, né? Então isso é muito legal, né? Muito, por exemplo, ali as lives que a gente faz de manhã com o Renan ali de garimpagem, né? Ele mostrando como é que ele garimpa, dando dica, então os testezinhos que vem ali, pessoal, pensa nisso aqui, o que vocês entrariam ou não entrariam no leilão, né? Aí a gente corre ali pensar, tentar chegar no raciocínio, depois ver a resposta ou ver uma opinião diferente de outro, você vai crescendo também nessa forma de ver por outros ângulos, por outros prismas, né? É um crescimento contínuo, né? Pena que a gente não tem tempo suficiente para ficar mais tempo, né? Tem, você vai Porque ver. É muito bom. vamos ver, quem sabe aí até o final da mentoria fiz a transição da minha esposa e a minha, e a gente está mais Não, focado aí dentro dos é só só em questão de leilões, né? é só questão de tempo, não tem jeito, né? É impressionante como é só consequência. Você vê pelos seus números aí, realizando isso daí em um ano, em dois que seja, né? Porque você vai continuar vendendo e arrematando, então a multiplicação é muito rápida. O difícil de fazer transição de carreira é que a gente quer cada vez mais dinheiro para continuar investindo mais. Pois é. Não, faz parte. Mas tem também, como foi falado lá no Smart, tem as algemas de ouro aí, né, que prende, né, que às vezes até a gente vê que não vale a pena, que teria que soltar essas algemas, mas às vezes é ainda uma coisa enraizada que precisa se quebrar, né? Acho que são etapas, assim, né?
Como eu falei, a gente vai quebrando aí barreiras, vai quebrando paradigmas, um de cada vez. Acho que a aula que a gente teve ontem ali à noite Do falou sobre Oswaldo. isso, né? Que a gente tem que ir superando, então é por aí, né? Eu acho que a gente está no caminho, acho que vai com muito sucesso aí pela frente ainda aí, né? Muito aprendizado, muita lição e também muita arrematação e lucro aí, né? Que é o que a gente está correndo atrás. Show de bola, Henrique. Vamos encerrar aqui para nós já ir lá para outra reunião. Ah, vamos lá. E ó, Tem, quero agradecer imensamente aqui sua presença hoje, agradecer o pessoal que está aqui acompanhando. E fica aqui a dica, né? Então, deixar o Henrique se despedir aqui, dá um recado para a galera aí, Henrique. O que é a mentoria dos tubarões? Para quem está em dúvida ainda, para quem não sabe o que é, dá um recado para eles aí. bom, vamos lá. Bom, a mentoria é um espaço assim de desenvolvimento pessoal, né? Eu acho que eu defino como isso, né? É um espaço ali onde você está sendo fomentado ali o tempo inteiro para crescer, para se desenvolver, para amadurecer em várias áreas, não só nessa parte técnica dos leilões, mas até questões pessoais, assim, né, de traumas ou bloqueios mentais. Então, a mentoria ela trabalha tudo isso, né? Realmente uma mudança de enxergar o mundo, de enxergar também as situações. É um trabalho muito intenso, então, para quem entrar e se dedicar, com certeza tem resultados num curtíssimo espaço de tempo. A gente tem exemplos aqui dentro da mentoria de pessoas que rapidamente cresceram e eu ainda não estou conseguindo me dedicar 100%, mas já estou tendo resultados. Então, vale a pena para quem está realmente buscando uma oportunidade aí de crescer nesse mundo dos leilões e deslanchar. A mentoria é o caminho certo, não tem uma outra, não dá para dizer que tem outra alternativa melhor do que essa. É o caminho porque você vai estar trabalhando com segurança, vai estar trabalhando num ambiente onde tem conhecimento, tem domínio, tem cumplicidade, né? Você vai ter ali pessoas te ajudando a crescer, pessoas te puxando para cima. Então, e você também vai poder estar ajudando outras pessoas, então é uma troca muito grande, né? Então, realmente é um verdadeiro conceito de comunidade, né? Então, tem um objetivo comum, que é o crescimento mútuo, né? Então, eu vejo que é realmente um ambiente propício para o desenvolvimento e para o crescimento. Eu acho que é essa a definição que eu vejo da mentoria, né? Então, você tem todo o respaldo ali técnico, jurídico, tanto do Renan quanto do Fernando, do Pierre, a turma toda ali ajudando, né, os capitães. Então, é só conhecimento, só aprendizado, só desenvolvimento. Eu vejo que é muito satisfeito, não tenho assim o que reclamar e sempre que possível indico para outras pessoas ainda. Então, com quem eu converso, eu falo, entra lá que você não vai se arrepender, né? Mas assim, a gente percebe que o pessoal ainda tem essa insegurança. Ah, é uma mentoria, vou pagar, mas já se pagou na primeira arrebatação já se pagou, né, o investimento, né? Então é realmente uma coisa que agrega muito, não tenho o que dizer, né? É Não, um tá ambiente ótimo. totalmente favorável, um ambiente totalmente propício para isso, para crescer, desenvolver e alcançar resultados. Henrique, beijo no coração, muito obrigado, tá bom? Obrigado a você pela oportunidade aí, Fernando. Vou despedir da galera aí. Tchau, pessoal! Falou, até mais.